não já passou na vida um dia ruim, verdadeiro mesmo? Quem nunca passou aqui um dia apertado mesmo? E mesmo que eu conheço centenas de pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs, mas que nesse dia difícil e que nesse dia ruim, onde a tristeza profunda ela te pega, onde a vida ela te coloca numa bifurcação e que você para numa rua sem saída, eles dizem assim: Deus me ajuda. Na hora do sapé caiaiá, até o macumbeiro ele vai dizer: Deus me ajuda. Exatamente assim que funciona. Na hora que você se encontra numa rua sem saída, numa situação em que ninguém pode te ajudar, aquela situação em que o filho chora e a mãe não vê, você vai dizer assim: Deus me ajuda. Eu já passei por isso na minha vida. E não foi um dia, eu não tive um dia ruim. Eu tive muitos dias ruins. Eu também já chorei sem ter lágrimas. Eu também já chorei porque a minha alma doía. Eu também já chorei porque eu olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha mais saída para a minha situação. Onde eu olhava para pessoas que eram meus amigos, ou supostamente meus amigos, e todos viraram as costas para mim. Onde eu olhava para um lado, olhava para o outro, e tentava buscar uma ajuda em pessoas, talvez em companheiros, talvez no WhatsApp, em alguma coisa assim parecida, eu também não encontrava saída. E a Bíblia está falando da situação de Pedro nesse momento. Pedro, ele se retira e chora copiosamente, ele chora amargamente. Por quê? Porque a Bíblia está falando aqui aquilo que Jesus já prediz antes para ele. Esse contexto dessa história está falando sobre a história onde Jesus vai dizer para ele, antes de acontecer esse fato, Jesus está dizendo para ele assim, ó: antes que o galho cante, você ainda vai me negar 3 vezes. E a Bíblia fala que vai se acontecendo a situação. Preste atenção, quantas vezes talvez a nossa mãe, talvez o nosso melhor amigo, talvez a nossa melhor amiga não deve ter te falado: não vai por esse caminho, porque esse caminho vai te levar a uma tristeza profunda. Ó, não vai por aí, porque por aí vai dar errado. Quantas vezes, talvez, quem não já passou por isso? Quem nunca? Minha mãe muitas vezes já disse isso para mim: ó, você está indo por um caminho. E Jesus está dizendo isso para Pedro. Jesus está dizendo assim: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia está dizendo que aquilo vai se cumprir agora. A Bíblia está dizendo que Jesus é preso agora. Aqueles que eles tinham admiração agora, está sendo preso. E está sendo levado para a casa do sumo sacerdote. E a Bíblia fala que Pedro já não está próximo de Jesus. A Bíblia está falando que Pedro está seguindo agora Jesus à distância. Pedro está o quê? Se afastando. Pedro está começando a perder o relacionamento. Pedro está começando, aqui é um contexto, é uma conjectura que eu estou falando para você. Toda vez que eu e você se afasta de Jesus, pode ter certeza, nós vamos passar por um dia. Toda vez que eu não tenho a força que fortalece a minha fraqueza, que é Jesus, a minha alma vai chorar de dor. A Bíblia está falando que ele está seguindo Jesus, mas está seguindo já à distância, já não está mais próximo de Jesus. E a Bíblia está falando que quando as pessoas acendem uma fogueira, colocam Jesus sentado ali no meio como réu. Agora Jesus não está na posição de Salvador, de Senhor, de Mestre. Não, Jesus está sendo levado agora numa posição de réu, de condenação. Pedro está ali no meio, mas está escondido. Ele já tem vergonha ou tem medo na situação. E quantas vezes é assim na minha vida e na tua vida?
quando nos afastamos de Jesus, começamos a ter sentimentos exatamente assim: vergonha, culpa, medo. Porque aquele que nos dá a força, aquele que nos coloca de pé, aquele que nos levanta, nós já começamos a seguir ele à distância. Nós começamos a colocar ele distante. E aí, esses sentimentos, foi assim na minha vida. Quando eu andava distante de Jesus, os sentimentos de vergonha, de culpa, de medo, eles andavam dentro do meu coração. E a minha alma chorava amargamente. E é exatamente assim essa cena, essa situação. Hoje é um culto de cura e libertação. A Bíblia vai falar que antes que o galo cantasse, antes que o dia raiasse, no raiar do dia, Pedro já está negando Jesus 3 vezes. Aquilo que Jesus falou já está acontecendo. Toda vez que eu me afasto de Jesus, eu começo a negar ele, não é com palavras. Toda vez que eu me afasto de Jesus, eu começo a negar Jesus de várias maneiras, talvez em pensamentos, talvez em atitudes. Quantas pessoas elas vêm para o culto, mas durante o dia elas negam Jesus? Quantas pessoas escutam a palavra de Deus todos os dias e negam Jesus? Mas como assim? Eu aceitei Jesus como Senhor, Salvador da minha vida, mas existem várias maneiras que eu possa negar Jesus. Com as minhas atitudes, na rua, com o meu mau testemunho, com as minhas palavras, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu dou ouvido todos os dias, eu nego Jesus. Toda vez que eu começo a me afastar, eu nego Jesus. Toda vez que eu dou vazão para a minha carne e para os meus sentimentos humanos, eu nego Jesus. Toda vez que eu deixo o medo tomar conta de mim, eu nego Jesus. Toda vez que eu deixo a culpa tomar conta de mim, eu nego Jesus. Toda vez que eu deixo a vergonha tomar conta de mim, eu nego Jesus. Porque eu começo a me afastar. Eu costumo falar que nem todo mundo que está perto está junto. E nem todo mundo também que está junto está perto. E a Bíblia está dizendo agora que após ele cometer aquilo que Jesus prediz, ele negando Jesus, a Bíblia está falando que Jesus se levanta agora e olha fixamente no olhar de Pedro. E a Bíblia está falando agora que quando ele olha, quando Jesus olha no olhar, quando ele começa agora a olhar de novo no olhar de Pedro, porque toda vez que Pedro, se você ver nas narrativas bíblicas, afasta o olhar de Jesus, ele cai, ele afunda. A Bíblia fala que quando ele está andando sobre as ondas, sobre as águas do mar, ele afasta o olhar de Jesus. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Só que ele clama: Jesus, salva-me. Jesus vai, estende a mão e levanta ele. É exatamente isso. E agora a Bíblia está falando que ele está de novo olhando para Jesus. E aí sabe o que acontece? Aquilo que João 14, 26 vai dizer, que o Consolador, o Paracletos, ele vai vos fazer lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei e que tenho dito. E ele lembra disso. E aquilo causa uma dor tremenda dentro do coração dele, porque ele estava se afastando de Jesus. E tudo aquilo que Jesus disse para ele: ó, quando você andar afastado de mim, você vai me negar, Pedro. E Pedro diz: não, eu não vou negar. Quantas pessoas batem no peito e falam: não, eu estou aqui, eu estou junto, mas se afastam. E toda vez que você se afastar de Jesus, é o que eu estou acabando de falar, hoje é culto de cura e libertação. E a cura não é cura de enfermidade que eu trouxe hoje, não, o que Jesus está trazendo no meu coração, é cura da alma.
É cura dos medos, das culpas, das vergonhas. Porque é exatamente isso que faz com que eu e você se afaste de Jesus. E a Bíblia fala que quando ele lembra disso, ele chora amargamente. Tristeza profunda, fala, que gera uma depressão, derivado de um dia ruim. E vários dias ruins gera uma tristeza profunda. E uma tristeza profunda gera uma depressão. E uma depressão vai fazer com que eu se afaste e chore amargamente.